A pontuação em Lucas 23:43. Leiamos. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, verso 43. As testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, que negam a ida do salvo, a presença de Deus, por ocasião da morte física, para negar que o ladrão arrependido estaria com Cristo naquele dia no paraíso, pontuam esse versículo de forma particular. Tudo gira em torno da palavra hoje, que no original grego é semeron. A TNM, tradução do Novo Mundo, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, coloca o sinal de 2 pontos após a palavra hoje, para dar outro sentido ao texto. Leiamos. E ele lhe disse: Em verdade, eu lhe digo hoje, 2 pontos, você estará comigo no paraíso. Veja que a pontuação muda totalmente o sentido do texto, não associando o hoje ao dia em que o ex-ladrão estaria com Cristo, mas ao dia em que a afirmação estava sendo feita. Interessante é que só em Lucas 23:43 que a tradução do Novo Mundo coloca os 2 pontos depois da palavra hoje. Nas outras passagens, com a mesma construção, os 2 pontos são colocados antes da palavra hoje. Vejamos o exemplo. Em vista disso, Jesus lhe disse: Digo-lhe a verdade. 2 pontos. Hoje sim, ainda esta noite, antes de o galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. Marcos capítulo 14, versos 30. E daí percebe-se a manipulação que a tradução do Novo Mundo faz com as Escrituras. Já os adventistas do sétimo dia, como não têm uma tradução oficial, recorrem à tradução da Bíblia Ecumênica Brasileira, a TEB, que coloca vírgulas entre o termo hoje, tentando dar o mesmo sentido que dão as testemunhas de Jeová. Leiamos. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, hoje, estarás comigo no paraíso. O texto no original grego não existe a conjunção que e nem pontuação. Quanto ao que, a colocação ou não no texto não faz nenhuma diferença. Quanto à pontuação, nas traduções para a nossa língua é que existe pontuação. Todas as traduções ou não pontuam ou pontuam de forma correta. Mas será que a pontuação da tradução do Novo Mundo e da tradução ecumênica brasileira, usada por esses 2 grupos, concordam com uma análise do contexto e gramatical? Primeiro vejamos um simples exemplo. Se você receber um bilhete sem pontuação dizendo: Creia hoje falarei com você, você vai entender que é para você crer hoje ou que hoje eu irei falar com você? O sentido lógico é que hoje eu irei falar com você. Analisemos o contexto em que o advérbio hoje foi usado por Jesus. Lucas 23:43 é a resposta de Jesus ao clamor do ladrão no verso anterior. Leiamos. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23, verso 42. O ladrão se converteu naquele momento. Até então, não tinha nenhuma ideia acerca do reino de Deus, e na sua concepção, achava que só estaria com o Senhor quando ele viesse no seu reino.
e pede a Jesus para lembrar-se dele. O pedido do ladrão tem um quando. Jesus então responde, corrigindo o pensamento do ladrão, e usa o advérbio hoje para enfatizar quando se cumpriria o desejo do coração do ladrão. O hoje, no contexto, só faz sentido se a promessa feita por Jesus ao ex-ladrão tiver a ideia do tempo presente, naquele dia. Se fosse em um tempo futuro, como pensava o ex-ladrão, Jesus não precisaria colocar o hoje na frase. Ele simplesmente diria: em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Mas não, ele não concordou com a concepção do ladrão, colocando ali o advérbio de tempo hoje. Esse hoje se refere ao clamor do ladrão. Logo, o sentido do contexto não é mostrar quando a promessa estava sendo feita, mas quando ela se cumpriria. Mais uma evidência é que Lucas usa a palavra hoje, semeron, 20 vezes, 11 no seu Evangelho e 9 em Atos dos Apóstolos. Em todas, significando o cumprimento do plano de Deus no tempo presente, e não em um tempo futuro. Agora analisemos a parte gramatical. A pontuação da tradução do Novo Mundo e da tradução ecumênica brasileira coloca o advérbio hoje ligado ao verbo dizer. Te digo hoje. Porém, o advérbio hoje está vinculado ao verbo estar. Hoje estarás. Não faz sentido Jesus enfatizar que estava fazendo afirmação naquele dia, pois é lógico que a afirmação estava sendo feita naquele dia. Ele não iria dizer, em verdade te digo ontem, ou em verdade te digo amanhã. Se esse hoje estivesse se referindo ao dia da afirmação, seria uma redundância e desnecessário. Por isso, vincular o advérbio hoje ao verbo dizer não faz sentido. Além disso, Jesus nunca usou a construção em verdade te digo hoje, mas sim em verdade te digo, e só depois ele completava a sua afirmação. Vejamos 2 exemplos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versos 3 e 5. Sempre que Jesus usava o advérbio hoje, depois do verbo dizer, era para dar ênfase ao verbo que vinha em seguida, e não ao verbo dizer. Vejamos um exemplo. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Lucas capítulo 4, versos 21. Veja que não é dizer hoje, mas hoje se cumpriu. O hoje está ligado ao verbo cumprir e não ao verbo dizer. Hoje estarás está contextualmente concordando com a resposta de Jesus ao ex-ladrão, dando ênfase ao tempo em que eles estariam no paraíso, ou seja, naquele mesmo dia. Para tentar justificar Lucas 23:43, os adventistas e as testemunhas de Jeová usam algumas passagens do Antigo Testamento, argumentando
que as frases são semelhantes. Leiamos. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio capítulo 6, versos 6. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. Deuteronômio capítulo 8, verso 1. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuíres. Declaro-te hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, a fim de a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio capítulo 30, versos 16, 18 e 19. Nessas passagens, o advérbio hoje não aparece entre dois verbos. Além disso, o contexto e o sentido é totalmente diferente de Lucas 23:43. Deus está propondo, naquele momento, a Israel a obediência ou a desobediência, a bênção ou a maldição. A palavra hoje aparece para dar ênfase a quando Deus estava fazendo o pacto com os israelitas. Enquanto em Lucas 23:43, a palavra hoje é a resposta de Jesus ao pedido do ladrão. A conexão entre os textos é indevida. Por fim, Jesus usou 74 vezes a construção "em verdade eu te digo", no original grego, "amen lego soi". Ele usava essa expressão para introduzir uma verdade que fosse muito importante. Todas as vezes que aparece essa construção, os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová pontuam corretamente, exceto Lucas 23:43. E por que será? Porque se pontuarem de forma correta, vai de encontro àquilo que creem. Como diz o ditado, se a Bíblia não se encaixa com a minha doutrina, eu tenho duas opções. Ou eu mudo a minha doutrina para concordar com a Bíblia, ou eu mudo a Bíblia para adaptar a minha doutrina. Infelizmente, as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia tentam mudar a Bíblia, pontuando Lucas 23:43 de forma particular. Entretanto, esse artifício fracassa. Não resiste à análise do contexto nem gramatical.